vi a sarça arder, eu não tenho medo. Sei que existe um santo fogo, queima de novo. Bom, quando eu assisto esse vídeo, eu penso, eu sou aquele calhambequezinho difícil de pegar, bateria ruim, vela suja, cabo de vela antigo, gasolina lá na beiradinha que o pescador nem consegue puxar. Ou eu sou esse Mustang aí de última geração, potente, abastecido e capacitado a levar o motorista aonde quer que ele vá. Bom, independente se você é um calhambeque ou um Mustang zerado do ano, a questão não é o ano do carro, a questão não é nem a marca do veículo, a questão não é quanto se cobrou para comprá-lo, a questão é o poder que está à nossa disposição. Eu me lembro muito bem, cadê a Irlã? Está aí, né, Irlã? Irlã está lá fora, Irlã da igreja de Jaguaré. Eu lembro quando nós começamos a igreja ali em Jaguaré, iniciamos ali em 2016, eu ia sozinho para lá e passava a semana com os irmãos, e eu lembro que uma das nossas reuniões eu observei que um irmão chegava de bicicletinha surradinha, pensa aquela bicicletinha bem surradinha, imagina aí a bicicletinha mais surradinha que você puder pensar, e eu reparei que ele sempre chegava nela, surradinha aquela bicicletinha, e cansado, suado assim, né? Eu achava aquele irmão o máximo, super entregue, dedicado, né? Mas um dia a reunião foi na casa dele. Aí quando nós chegamos na casa dele, que ele abriu a garagem para nós, eu reparei que na garagem tinha um veículo coberto com aquelas capas que a gente compra para cobrir o veículo, sabe? Para proteger. Aí tinha um veículo lá que não dava nem para identificar por causa da capa, né? Mas quando terminou a reunião, a gente foi ali para um lugar onde a gente estava comendo o lanche. E aí ele falou assim: ô pastor, aproveita que o senhor está aqui, o senhor podia orar aqui pelo meu carro? Aí eu imaginei, bom, isso já é uma resposta de oração, né? O irmão estava indo para a igreja de bicicletinha surrada, esse tempo todo, isso, nesse pouco período que nós estamos aqui servindo a Jesus, abençoando a vida dele, Deus já respondeu e deu um carro novo para ele. Aí ele tirou a capa, assim, aquela capa plástica, e era um carrão, irmãos, um carrão, uma máquina. E aí oramos ali, aí eu perguntei para ele, meu irmão, quando foi que Deus te abençoou com esse carro? Ele falou: não, pastor, já tem uns 5 anos que eu tenho ele. Mas, assim, curiosidade, eu vejo sem bicicletinha surradinha, chega lá todo suado, já, você com a máquina dessa aqui na garagem? Não, pastor, se eu estou guardando para usar num momento especial. Você está rindo, né? Pois é exatamente isso que nós fazemos com os dons espirituais. Temos, sabemos que temos, mas ficamos guardando para usar no momento especial. Ele queria preservar algo que foi comprado para ser usado, ele queria manter novo algo que não foi feito para ficar novo a vida toda, irmãos. Ele estava tentando proteger dos arranhões, ele estava tentando proteger até talvez de um olho gordo de alguém passando pela rua, mas 5 anos atrás, quando ele foi a uma concessionária para comprar aquele veículo, ele comprou aquele veículo não para guardar como um troféu dentro da sua garagem. Ele não comprou aquele veículo para ficar mostrando para as pessoas quando fossem na sua casa. Certamente há 5 anos atrás, e eu pude dizer isso bem no olho daquele irmão, não sei se ele gostou, mas eu precisava dizer isso, que há 5 anos atrás, quando Deus o abençoou com aquele veículo, é para que ele pudesse também servir a outros que talvez estavam ainda a pé enquanto ele ia de bicicleta para a igreja. Bom, essa série de mensagens tem uma intenção de nos despertar para a compreensão que os dons espirituais não foram dados por Deus para serem usados em um momento especial. Todo dia, toda hora, em todo lugar, nós temos a oportunidade de sermos instrumento nas mãos do Senhor. Você pode levantar sua mão, direita ou esquerda, porque a gente não tem misticismo nenhum com isso aqui. Não tem problema nenhum com política, você escolhe o lado que você quiser. Mas eu queria que você levantasse a sua mão nessa hora. Feche os seus olhos. Ore comigo, repita essas palavras, por favor. Diga: Senhor Jesus, aqui estou eu. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu já recebi do Senhor tudo o que eu preciso. Na área espiritual, o Senhor já me deu dons, habilidades,
capacidades. E eu nessa noite, com a minha mão levantada, faço um juramento de não guardar meu carrão na garagem, mas eu faço um juramento de todos os dias me aprofundar na tua palavra para descobrir o poder que o Senhor Jesus já colocou dentro de mim. E eu me comprometo a usar esse poder para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso para Jesus mais uma vez. Pois bem, existe um poder à nossa disposição, e para nós usarmos esse poder, primeiro nós precisamos descobrir que ele existe. E segundo, para usar bem esse poder, nós precisamos entender qual é o motivo, qual é a razão, ou qual é a motivação de Deus ter nos dado dons espirituais. Jesus, quando subiu ao céu, depois de ter dado instruções aos seus discípulos, depois de ter vivido 3 anos na terra, morreu, ressuscitou, reuniu depois seus discípulos durante 40 dias, andou no meio deles, dando as últimas instruções, subiu numa colina perto de Jerusalém, reuniu ali cerca de 500 pessoas, que eram os cristãos da época, deu orientações, deu direções claras para eles, e disse para eles: não se afastem de Jerusalém, não se apartem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Essa foi a promessa que Jesus fez. Vocês não ficarão sozinhos, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para o Pai, mas eu mesmo pedirei, eu rogarei, eu vou interceder por vocês, e Ele vos dará outro Consolador, Paracletos, amigo que anda lado a lado, não apenas alguém que você assovia quando está em perigo, ele vem correndo, mas Jesus disse: não, eu enviarei outro Consolador, outro, porque eu vou enviar alguém exatamente igual a mim, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com as mesmas capacidades. E aí Atos 1:8 diz: e por causa do poder que vocês vão receber, ao vir sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém hoje para nós aqui é a cidade da Serra. Então Deus está liberando sobre essa igreja poder para testemunhar de Jesus na cidade onde vocês foram plantados. Judéia é o estado do Espírito Santo, é um pouco mais além. Samaria é lá no sertão. Os rejeitados, não era assim que por muito tempo a gente viu os sertanejos? Rejeitados, abandonados, isolados no meio da caatinga, esperando com muita expectativa se a chuva caísse. Mas Samaria também são os pampas gaúchos, são os pantaneiros que vivem lá no Mato Grosso do Sul. Mas Samaria também são os ribeirinhos do Amazonas. Samaria são os ciganos, os quilombolas, os indígenas. Mas ele vai além, ele diz: o poder que eu estou liberando sobre vocês lhes dará autoridade para que vocês sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Bom, o que eu aprendo primeiro com essa palavra é que o poder de Deus te dá a capacidade para testemunhar de Jesus no lugar onde você vive. Muitas pessoas se apropriam de uma fala bíblica e acabam usando isso como desculpa para não evangelizar sua própria família. Eu já ouvi muitas pessoas usando a frase: um profeta não tem honra na sua própria casa, como desculpa para não testemunhar dentro do seio da família. Então ele fica esperando um profeta de fora vir evangelizar sua família, porque ele diz que um profeta não tem honra na própria casa. Mas eu quero dizer nessa noite para você: você pode ter a família mais complicada, mais difícil que existe na face da terra, você é o homem e a mulher cheio do Espírito Santo que Deus levantou para testemunhar dentro da sua própria casa. Eu sei que palavras talvez não convencem, mas testemunhos arrastam.
Você é o missionário da sua família, você é o missionário da sua casa. Não espere alguém de fora. Mas o texto diz que nós teríamos testemunhas até os confins da terra, o que significa que não há limite para o poder de Deus. Não há limite para um crente cheio do Espírito Santo. Não há limitação geográfica que possa impedir alguém cheio do Espírito Santo a testemunhar de Jesus. E a palavra-chave hoje é essa: testemunhar. Poder para testemunhar. Dunamis, você já aprendeu o poder que nós recebemos do Espírito Santo. Essa palavra recebereis poder de Atos 1:8 é dunamis. É de onde vem a palavra dinamite, ou seja, o poder do Espírito Santo operando em nós é como uma dinamite. Se você pega uma dinamite ali, ela sem ser ativada, ela parece inofensiva, mas quando você ativa uma pequenina banana de dinamite, ela é capaz muitas vezes de rachar uma rocha inteira, de derrubar uma rocha inteira. Pois eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, o poder que foi disponibilizado a você pode até não aparecer externamente, mas existe um poder dentro de nós, suficiente para romper qualquer barreira, impedimento ou obstáculo. Pelo poder do Espírito Santo, você pode ser uma testemunha dentro da sua própria casa. Pelo poder do Espírito Santo, você pode testemunhar na escola. Pelo poder do Espírito Santo, você pode mudar o ambiente da empresa que você trabalha. Pelo poder do Espírito Santo, você pode até pegar a estrada e ir para longe. Pelo poder do Espírito Santo, não há limite para testemunhar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que você comece agora onde você está, mas Ele não deseja que você pare por aí. É até os confins da terra. A palavra-chave hoje é poder para testemunhar. E foi isso que Jesus ofereceu aos seus discípulos. Os discípulos estavam amedrontados com a possibilidade do evangelho não avançar mais, porque Jesus estava saindo de cena. Jesus conhece cada um dos seus discípulos. Ele é chamado de bom pastor. E por que Jesus é chamado de bom pastor? Porque ele conhece cada uma das suas ovelhinhas. E eu fico imaginando quando Jesus está ali se despedindo dos discípulos, ele percebe a carinha de choro deles. Ele percebe meio que uma pintadinha de frustração e decepção. Poxa, ele andou 3 anos conosco, ele nos tirou lá da nossa vida comum, ele nos fez, entre aspas, pedir demissão da nossa empresa. A gente largou o barco, a gente largou a roça, a gente largou a lida do campo, a gente deixou até a nossa família para andar com Ele, e agora Ele vai embora. O que será de nós? O que nós poderemos fazer sem esse Jesus? E é nesse momento que o Senhor libera uma palavra de esperança ao coração dos discípulos. Ele começa dizendo: vocês não ficarão órfãos. Em outras palavras, eu não estou deixando vocês abandonados. Bom, meu irmão, eu fico um pouquinho preocupado com uma epidemia de sentimentalismo que muitas vezes entrou dentro da igreja. Crentes se sentindo abandonados, crentes em Cristo Jesus se sentindo rejeitados. Deixa eu te dizer, nosso Cristo, nosso Mestre, aquele que prometeu e cumpriu cada palavra que falou, Ele disse: vocês nunca ficarão sozinhos. Já falei algumas vezes, mas gosto sempre de repetir que um dos sentimentos que mais massacram um missionário no campo é a solidão. É lembrar que está a 1.470 quilômetros da família e que não é só comprar uma passagem e vir. É lembrar que todos aqueles que têm o sangue, e têm a dedicação, e têm o investimento de vida dele, ficaram muito longe, ficaram para trás. Irmãos, não foi uma, não foi duas, não foram poucas vezes que eu peguei a estrada e em lágrimas, agradecendo a Deus, porque embora me sentindo sozinho, sem a companhia dos meus familiares, dos meus irmãos em Cristo, mas era nítido a presença de Jesus ali, em cada roça, em cada cerca, em cada mandacaru, em cada pé de algaroba, em cada
pé de umbu florando, mesmo com a chuvinha de nada. Quantas vezes eu fui visitado pela presença de Jesus em momentos que não tinha ninguém à minha volta. O que Jesus está dizendo aqui é: vocês nunca estarão sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo e ele vos capacitará. E aqui eu encontro outra verdade: nenhum crente é incapaz de fazer a obra de Deus. Deixa eu inverter, vou usar a teologia coach para melhorar a coisa. Deixa eu ser positivo então. Todo crente é capaz de fazer algo extraordinário no reino de Deus. Você que levantou a mão agora há pouco dizendo: eu me entrego, eu me rendo, eu desisto de não fazer, porque muitas vezes você desistiu de fazer por achar que não era capaz de fazer. Muitas vezes uma tarefa foi colocada em suas mãos e você desde sempre cresceu num ambiente hostil, massacrante, que sempre disse que você não conseguia, que você não era capaz. Talvez você cresceu num ambiente comparativo, em que todo o tempo você escuta: você tem que ser igual ao seu primo, você tem que ser igual à sua irmã, você tem que fazer igual fulano. E você, ouvindo isso por tanto tempo, começou a absorver e até mesmo interiorizar um sentimento de: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Pois eu vim aqui nessa noite dizer para você que pelo poder do Espírito Santo você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Existe um poder, existe uma autoridade, existe uma unção disponível a cada um de nós para fazer qualquer coisa que Deus peça para você fazer. Eu me lembro muito bem, início de abril de 2023, eu estava aqui nesse altar. A Sol chegou depois, eu estava aqui jogado, porque era dia de instituto. Era dia de atividades do nosso instituto aqui. Eu vim antes, e eu estava jogado aqui nesse altar, pedindo a Deus socorro e misericórdia. Sabe por quê? Porque eu tinha ouvido do Senhor que era eu e minha família que iríamos para o sertão. E eu estava aqui chorando e gritando e desesperado diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, como é que eu vou fazer isso? E a voz do Senhor foi tão clara, quando Ele me disse: é verdade, você não consegue, mas se você ficar comigo, a gente consegue junto. Meu irmão, o fracasso do crente começa quando ele acha que pode fazer as coisas sozinho. O fracasso do crente começa quando ele acha que pode fazer pela força do braço. E não é à toa que no finalzinho do Antigo Testamento, o profeta levanta a sua voz e diz: não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Poder para testemunhar, poder para ser uma testemunha de Jesus, poder para não se calar, poder para ser uma voz profética onde estiver. É isso que o Espírito Santo disponibiliza a nós. Infelizmente, segundo o Christian Today, uma organização norte-americana que faz pesquisas no meio da igreja, infelizmente o Christian Today detectou que 1 em cada 4 cristãos apenas tem liberdade para falar de Jesus. Mas não é porque eles estão em nações, em países proibidos de pregar o evangelho, não. É porque eles não se acham capazes de testemunhar de Jesus. E eu vim aqui nessa noite dizer para você que toda amarra, todo obstáculo, todo impedimento, todo bloqueio que paralisa a sua fé e que te impede de abrir a sua boca e testemunhar daquilo que Deus tem feito por você, está caindo por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Você viu o vídeo de abertura dessa série, é alguém virando a chave, e aquele calhambequezinho velho, gasto, não dá para nada, se transforma num carro do ano, numa máquina potente, que pode levar aquele motorista aonde ele quisesse. Irmão, se você permitir hoje, ou quem sabe durante essa série, se você permitir, você deixar o Espírito Santo atuar dentro de você, a partir dessa virada de chave, ninguém mais segura você. Você é uma testemunha viva de Jesus. Você é uma testemunha viva de Jesus. Não espere a morte chegar para depois alguém dizer: ele era um bom crente. Porque é o que eu mais ouço nos velórios que eu faço. Oh, ele era um bom crente. Não espere a morte chegar para dizerem que você era um bom crente. Não. A minha oração é que, sem pudor nenhum, sabe a falsa modéstia? Que muito, não. A minha oração é que, sem pudor nenhum, as pessoas possam olhar para mim e dizer: Marcelino,
Você foi uma testemunha viva do amor de Deus na minha vida. Obrigado por ter se dedicado a falar do Evangelho para mim. Obrigado por ter se disposto a apresentar o amor de Deus por mim. Irmãos, deixa eu te dizer, existe uma multidão no mundo que vivemos que não acredita mesmo que são amados por Deus. Pelo contrário, eles acham que são odiados por Deus e por isso estão rejeitando religião, estão rejeitando igreja, estão rejeitando pastor. Na verdade, não é eles que estão rejeitando, eles se sentem rejeitados por Deus e reagem de forma rebelde. Existe uma multidão de filhos, existe uma multidão de pais, existe uma multidão de jovens nas universidades, existe uma multidão de pessoas passando pelas ruas que não se sentem amados pelo Senhor. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas desse amor de Deus na vida dessas pessoas. Mas eu finalizo a minha reflexão nessa noite te levando a entender algo mais profundo, porque estamos no ano da profundidade. Para quem sabia, eu só vou lembrar. Para quem não sabia, eu vou revelar. Mas não é o CPF não, pode ficar tranquilo. Quando nós lemos Atos 1:8, recebereis poder quando o Espírito Santo vir sobre vós. Então vocês serão minhas testemunhas. Eu preciso dizer nessa noite para você que essa palavra testemunha aqui é a mesma palavra grega para definir mártir. A mesma palavra aqui para expressar serão minhas testemunhas é a mesma palavra usada lá na frente quando vai contar a história de Estevão, o primeiro mártir da fé. Quando dizem lá na frente que Estevão, capítulo 6 de Atos, se tornou um mártir do Evangelho, o que eles estão dizendo lá, na verdade, é: Estevão testemunhou de Jesus até a morte. Talvez você nunca ouviu por essa perspectiva Atos 1:8, mas eu quero te dar um outro lado da página, uma outra face dessa história. O que Jesus está dizendo aqui é: você vai ser revestido de poder. E ainda que você se torne um mártir da fé, ainda que você sofra pelo Evangelho, ainda que você seja perseguido pelo Evangelho, ainda que você seja massacrado pelo Evangelho, isso não se tornará vergonha, pelo contrário, isso se tornará em glória para o nome de Jesus, na cidade, no estado, na nação e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é: o mundo inteiro haverá de escutar sobre alguém que se entregou à minha vontade até a morte. O mundo inteiro encontrará o testemunho registrado, a história registrada de alguém que não temeu a espada, não temeu os aguilhões, não temeu o Império Romano, não temeu a prisão, não temeu a fome, mas o mundo inteiro, começando por Jerusalém, escutará de alguém que testemunhou de mim, ainda que o sofrimento tivesse batido a porta. Sabe o que eu compreendo? Eu entendo a partir da leitura desse texto, que o sofrimento que nós passamos nunca foi para nos humilhar, mas qualquer sofrimento, angústia que tivermos que atravessar, sempre é uma estratégia de Deus para preparar o terreno, para que o nome dele seja glorificado. A igreja primitiva, para quem esse texto foi escrito, foi duramente perseguida, mas quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. Essa igreja que recebeu essa página aqui pela primeira vez, ela experimentou espada e lança. Corpos de cristãos eram pendurados nas ruas da cidade, incendiados, servindo de lamparina para as pessoas. Cristãos eram jogados no meio da arena de Roma, para serem massacrados pelos leões e pelos tigres. E o Império Romano achando que aquilo serviria de vergonha e humilhação. Pelo contrário, uma voz antiga diz que o sangue dos mártires se transformou em semente, porque quanto mais matavam cristãos, mais cristãos apareciam de dentro das catacumbas. Quanto mais perseguiam a igreja, mais casas se colocavam à disposição para pequenos grupos, para reuniões de oração.
Quanto mais perseguiam apóstolos, mais discípulos eram levantados para substituir aqueles que tinham que ir para outra cidade, fugindo da perseguição. Meu irmão, a luta que você está passando não é para matar você, a guerra que você está enfrentando não é para te destruir, pelo contrário, os céus estão conspirando a favor do plano eterno de redenção, através da minha vida, da sua vida e também do nosso sofrimento. O nome de Jesus está sendo levantado na face da terra. Enquanto o Império Romano perseguia a igreja, matando, prendendo, sabe o que diziam sobre a igreja? Enquanto estava acontecendo tudo isso, esses que têm perturbado, alvoroçado o mundo inteiro, chegaram também até nós. O que significa é que aqueles crentes da igreja primitiva receberam por meio do Espírito Santo poder para testemunhar. Mas quando você ouvir poder para testemunhar, não pense apenas um poder tomando você e você abrindo a boca e falando. É mais que isso, é poder para seguir firme, ainda que a espada esteja na sua direção. É poder para não desanimar, é poder para continuar proclamando, ainda que a perseguição esteja batendo na sua porta. Bom, talvez se eu perguntasse nessa noite, quem quer ser uma testemunha de Jesus, talvez, até para agradar e não ficar feio na fita, talvez muitos levantariam a mão. Mas eu preciso te levar à profundidade desse texto, porque isso aqui não é só apenas sobre alguém que abre a boca e fala de Jesus. Aqui é sobre ser um mártir do Evangelho. Atos 1:8 é sobre receber poder de Deus para suportar a espada, para suportar as feridas, para suportar as prisões, para suportar os grilhões que prendem os pés. O poder do Espírito Santo não é só para você abrir a boca e começar a falar. O poder do Espírito Santo é para você ficar de pé quando quebram suas pernas. O poder do Espírito Santo não é só para você falar de Jesus. O poder do Espírito Santo é para você continuar adorando, ainda que suas mãos estejam algemadas. O poder do Espírito Santo não é só para você sair por aí entregando folheto. Maravilha. Mas o poder do Espírito Santo é para seus olhos continuarem brilhando, ainda que tentem lançar todo tipo de trevas sobre você. Jesus prometeu que aqueles cristãos seriam perseguidos. Ele garantiu isso, ele sabia disso. Mas ele prometeu que eles receberiam um poder suficiente para eles suportarem todo o martírio e não desanimarem da fé. Feche os seus olhos nessa noite. O Espírito Santo é o poder de Deus para testemunhar. O Espírito Santo te capacita com dons e habilidades para você testemunhar. Mas como disse Francisco de Assis, pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. Pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras. O que a Bíblia quer dizer e o que Francisco de Assis interpretou é que poder para testemunhar não é necessariamente sair por aí falando alguma coisa. Poder para testemunhar é através da nossa vida, do nosso modelo, do nosso estilo de viver. As pessoas olharem para nós, e ainda que a gente não abra a boca, olhem para nós e digam o quê? Tem algo diferente aí. O poder do Espírito Santo é que nos capacita a testemunharmos de Jesus, ainda que não abramos a nossa boca. O poder do Espírito Santo é que nos habilita a chegar num ambiente e mudar esse ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa. Há alguns anos atrás você orou e pediu a Deus esse emprego, e Ele te deu. E agora você está dizendo que esse lugar é muito pesado, o ambiente é muito pesado e que você tem que sair daí. Você tem que decidir, filho, é de Deus ou não é? Pois Deus te colocou nesse ambiente que você pediu para estar, para que lá você seja uma testemunha dele. Alguns, quando vão lá no sertão, nos lugares que a gente está servindo e plantando células e igrejas, quando voltam, depois dizem para mim: pastor, como é que o senhor aguenta aquele ambiente? Como é que o senhor... Eu voltei de lá quebrado, eu voltei de lá, parece que me deram uma surra. O sertão tem dessas coisas. A gente entra numa casa para visitar e sai de lá, parece que levou uma surra.
Já aconteceu de eu passar 2, 3 dias de cama, irmão, pensando que era gripe. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a enfrentar ambientes assim e sair de lá como testemunhas do amor de Deus. Eu não esqueço quando eu servia ao Senhor aqui nessa comunidade, quantas vezes eu entrei em ambientes que as pessoas, misericórdia. Uma vez eu entrei numa boca de fumo para salvar um irmãozinho que estava com a pistola apontada para a cabeça dele. Eu não tinha o dinheiro para pagar a conta dele, lá ficou meu relógio e meu celular, para depois arrumar o dinheiro para ir lá e pegar o relógio e o celular de volta. E depois alguém falou: pastor, por que você faz isso? Fulano não vai mudar, só vai pagar lá a dívida dele, ele vai voltar para a rua, ele vai voltar a fazer o que ele tem que fazer. E eu disse: não é sobre o que ele vai fazer, é sobre o que em Cristo eu estou fazendo. Ele receberá o galardão do que não fez, talvez eu receba um galardão pelo que eu fiz. Deixa eu te dizer, meu irmão, o Espírito Santo é o poder que te capacita a permanecer de pé quando quebram suas pernas. O Espírito Santo é o poder que te capacita a adorar ainda que suas mãos estejam algemadas. O Espírito Santo é que te capacita a manter o brilho no olhar ainda que você esteja num ambiente de trevas e escuridão. O Espírito Santo é o poder que nos capacita a testemunhar de Jesus, a tempo e a fora de tempo, em ambientes adequados e inadequados, em lugares fáceis e ambientes insalubres. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos capacita a não calarmos a voz, ainda que as cordas vocais estejam machucadas. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos capacita a testemunhar de Jesus, ainda que assim como eu, um pulmão inteiro tomar tuberculose, 75% do outro, eu só vivo com 25% de um pulmão, mas eu não me calarei enquanto houver fôlego de vida em mim. Eu testemunharei do amor de Deus e do poder dele na minha vida. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Evangelho não é sobre quem você é, Evangelho é sobre quem você se torna em Cristo. E em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você recebeu poder para testemunhar. Pelo poder do Espírito Santo, seu Instagram pode alcançar milhares de pessoas. Ainda anteontem, pela misericórdia de Deus, talvez eu tenha salvo uma menina do suicídio, por causa de uma mensagem que ela mandou para mim no direct. E eu comecei a dialogar com ela. E hoje de manhã ela me disse: ei, eu desisti de acabar com minha vida. Para que você está usando seu Instagram? Para que você está usando seu Instagram? Não, peraí. Não, peraí. Esse lado aqui está melhor. Para que você está usando seu Instagram? Para que você está usando seu WhatsApp? 3 semanas atrás, aliás 4, vai fazer um mês, por causa de uma frase que eu coloquei no status do WhatsApp. Uma pessoa aqui do status, da de Afonso Cláudio, tinha meu telefone lá na agenda dela e me ligou, e eu fiquei algumas horas com aquela pessoa. E agora, domingo passado, o pastor da igreja Batista de Afonso Cláudio me mandou uma foto de selfie, ele e ela atrás, ela entregando a vida para Jesus lá naquela igreja. Para que você está usando seu WhatsApp? Qual é a função do seu WhatsApp? O que Deus pode fazer através de alguém cheio do Espírito Santo? Ei, Deus pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa através de um crente cheio do poder do Espírito Santo. Você já foi dotado de dons, habilidades, capacidades extraordinárias, e você pode fazer em Cristo qualquer coisa. Coloque-se de pé nessa noite. Apresente a Ele agora as suas limitações. Apresente a Jesus aquilo que te impede de abrir a boca e testemunhar. Apresente para Jesus aquilo que te envergonha ainda. Pois eu quero dizer nessa noite, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para trocar as nossas vestes rasgadas por linho puro. Ele é poderoso para remover a cinza de nossa cabeça, que representa humilhação e vergonha, e nos dá uma
de glória. Não importa o que o diabo, o inimigo da nossa alma, tenha lançado para calar a sua voz, pelo poder do Espírito Santo, você pode testemunhar de Jesus aonde você estiver. Não apresenta diante de Deus agora as suas limitações. O que é que está te mantendo nessa atitude egoísta de manter o Evangelho só para você, de manter as verdades de Deus só para você? Cada verdade que Deus plantou no seu coração é uma carta viva para ser lida por todos os homens. Cada livramento que Deus te dá é uma carta viva para ser lida por todos os homens. Cada experiência sobrenatural que você vive é uma carta viva que precisa ser lida por todos os homens. A sua vida é uma carta viva que precisa ser lida por todos os homens. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Estou preparando